Fala galera, e depois de tantos adiamentos, finalmente o filme do Batman tá estreando nos cinemas. Eu já assisti o filme, tá? Inclusive assisti assim, ó, duas vezes. Eu assisti o filme na cabine de imprensa e no mesmo dia da noite eu assisti o filme de novo, assisti na pré-estreia. Então assim, ó, 6 horas de Batman, pura diversão, pura alegria pro coração, tudo mais. E galera, uma coisa muito importante assim, ó, para começar, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda. Também assim, ó, se já assistiu o filme, coloca embaixo nos comentários o que que achou, tudo mais, o que que gostaria que fosse diferente, o que que achou daquela ponta que a gente tem para continuação, tudo mais. Não assistiu ainda? Coloca aí qual a sua expectativa para assistir, o que que espera desse filme novo aqui do Batman e tudo mais. Também assim, ó, tá conhecendo agora que é da Take? Seja muito bem-vindo. Aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então já curte o vídeo, já assina o canal para não perder absolutamente nada. Galera, já tem no canal aqui, ó, a crítica sem spoilers, tá? Para quem não quer ter spoilers, já tem a crítica aqui no canal completamente sem spoilers. Tem também um vídeo exclusivo sobre a cena pós-créditos que a gente tem aqui no Batman também. Ainda vai ser um vídeo, tá? Sobre teorias, sobre o que esperar de uma possível continuação que por enquanto não está confirmada. Eu acho que isso vai acontecer em breve. Por enquanto está confirmado do que a gente pode esperar do Batman 2. Mas olha lá, galera, vamos lá partir, porque assim, ó, essa crítica aqui com spoilers, tá? Eu tava fazendo os últimos lançamentos que teve, Uncharted, Moonfall e tudo mais, desde o ano passado, desde que o cinema voltou com seus lançamentos, literalmente contando o filme por completo aqui nessa crítica aqui com spoilers, tá? Só que assim, o Batman, ele tem muitos detalhes, então assim, eu não quero fazer a crítica como eu tava fazendo antes com spoilers, então eu decidi, assim, separar por tópicos, tá? Pra fazer uma maneira mais não só sucinta, assim, mas uma maneira que vai ficar mais preenchida de todo essa parte de spoilers que a gente tem para conversar, do que simplesmente contando o filme e daqui a pouco me perder no raciocínio e tudo mais, tá, galera? Primeira coisa que eu quero falar, assim, ó, é que eu adorei o filme, tá? Adorei demais o filme e também que esse aqui é o filme do Batman, tá? E, puta, parece uma besteira, né? O cara falar assim, tá, mas o filme do Batman, óbvio que o filme do Batman, né? O título do filme é o Batman, o protagonista do filme é o Batman. Mas por que eu tô falando que é o filme do Batman? Porque é o primeiro filme onde ele realmente é o protagonista praticamente o tempo todo do seu próprio filme. E isso parece uma besteira, mas não é. Tá? Isso realmente acontece aqui e diferente dos outros filmes onde ele teve até inclusive uma participação maior, inclusive do próprio Bruce Wayne. Tá? O Bruce Wayne ele aparece, sei lá, em 25%, tá, do filme, assim, o resto tudo é puramente o Batman. E nem outro personagem, tá? Por exemplo, como o vilão, pro vilão ter um potencial de destruição em relação ao Batman, ele não tem essa força de protagonismo ou para possivelmente dividir o protagonismo com o Batman. O filme é do Batman, a história do Batman, uma história ali, uma jornada que ele está passando, que daí entrando já diretamente em spoilers assim. O que o filme nos coloca desde o início, tá? Algo que, cara, explodiu a internet desde o primeiro trailer do ano passado. Simplesmente sobre a história da vingança, tá? Inclusive ele é chamado, né, como vingança e tudo mais pelo Pinguim, depois pela Mulher Gato, depois por alguns outros personagens ali, como se fosse um apelido para ele. Ele é o tal do Vingança, né? A gente tá vendo o Batman nesse filme no ano 2 dele ali, já de, né, vigilante e tudo mais, assim. Então ele ainda tá aprendendo muita coisa. E ele quer deixar um legado, ele quer realmente significar algo para a população, para a transformação de Gotham, que está cada vez pior em tudo que está acontecendo ali. Criminalidade subindo e tudo mais, aquela coisa toda. E essa parte dessa jornada dele estar realmente aprendendo ainda realmente ser o Batman, ele ser essa vingança vai ter uma grande consequência ali para todos os efeitos dele, que são obviamente trazidos pelo núcleo que tem, né, do perigo do Charada, muita coisa ali trazido pelo passado que ele carrega ali, da família, de descoberta que ele vai tendo na família, por exemplo, assim, à medida que o filme se desenvolve, né, que a trama se desenvolve, o principal que vai acontecendo é o quê? O que o Charada quer, tá? E já vamos falar do Charada junto dessa bagunça toda aqui. O que o Charada quer? O Charada, ele realmente está sendo um serial killer, tá? É isso que ele está sendo. Só que ele não é um serial killer sem propósito, ele tem um grande propósito. E esse propósito dele é realmente pegar pessoas corruptas, pessoas do alto escalão de Gotham, corruptas, que prometeram muito no passado e simplesmente, além de não cumprirem, roubaram a população. Tá? Então é isso que ele está atrás durante esse filme. Como é que essas histórias vão se encontrando, tá? Tem dois aspectos, assim. Primeiro, a história da vingança, que é muito foda a maneira como eles ligam esses dois personagens do filme, tá?
Essa história da vingança traz muito assim, tem uma grande cena lá no terceiro ato do filme, que o Charada realmente é pego, tá? E é logo depois, inclusive, que ele acaba matando lá um outro personagem, que daqui a pouco eu vou chegar nele lá. Tá? Ele acaba matando esse personagem e a partir disso ele acaba se entregando. É essa que é a verdade, né? Ele não é pego, ele acaba se entregando pra polícia ali. Obviamente que a gente vai ter uma cena de diálogo, como se fosse um momento ali mais íntimo entre o Charada e o Batman. Muito parecido, tá? Com o que a gente teve com o Batman e com o Coringa lá no The Dark Knight, tá? Lá no Cavaleiro das Trevas de 2008, entre o Batman, né, lá do Bale e o Coringa do Heath Ledger, assim. É um momento que eles estão entrando em partes onde eles vão se assemelhar. É literalmente isso, tá? E ali o Charada coloca muita coisa pro Batman, que ele tá fazendo tudo aquilo porque o Batman é como se fosse um parceiro para ele. Ele não tem força física e o Batman tem força física. Então, ele tem um pensamento, ele tem estratégia e o Batman vai lá e executa as coisas para ele. E muito desse aspecto da vingança, né? De trazer a justiça, de ser um vigilante, de pegar essas partes corruptas de tudo que está acontecendo e conseguir destruir esses elementos todos, né? Que são literalmente essas pessoas do alto escalão, que é onde o Charada está indo atrás. Então, tudo isso é muito importante, assim, para assemelhar essas duas histórias, o qual o Batman, obviamente, revida, obviamente chama o Charada de louco e tudo mais, onde isso provoca uma grande desconstrução no Charada, porque tudo que ele estava fazendo até aquele momento, inclusive do se cobrir, né, de ter uma máscara e tudo mais, aquele símbolo é muito por causa do que o Batman estava sendo apresentado para ele também nesse segundo ano. Tem um fator muito importante do Batman, por ser o segundo ano, que isso é colocado pra gente desde o início do filme. Tá? Primeiro, assim, essa parte dele estar ali ainda nessa jornada de descobrimento, principalmente dele, coloca algo que as pessoas não acreditam nele como vigilante, não acreditam, as pessoas têm um pé atrás gigantesco com ele, e o filme é muito para construir isso, tá? E a única pessoa ali que realmente acredita nele é o Comissário Gordon. A relação entre os dois personagens já está construída desde o princípio do filme, né? Eles já são parceiros, é que tá, eles já têm uma confiança mútua ali existindo. E o comissário Gordon não, né? O Gordon, que ele não é nada a ver com o comissário, né? O Gordon ali, ele quer tentar aproximar, né, cada vez mais o Batman do que está acontecendo do problema ali. É isso que ele quer fazer. Só que, obviamente, ele encontra uma grande, violenta resistência para que isso realmente aconteça. Então, isso tudo vai sendo muito importante também para construir essa figura do Batman perante a sociedade, né? Até ele realmente ser visto como não só apenas um vigilante, alguém que tu não sabe exatamente qual é o seu pretexto, o que ele está realmente pretendendo, né? É realmente para que ele se coloque perante todos realmente como alguém que quer ajudar, alguém que quer trazer o bem, que querendo ou não é muito também do que é falado no começo do filme pra gente, do qual é o seu pretexto, é isso, né? Só que aí que tá, essa vingança tudo que ele quer colocar perante acaba levando essas consequências, que é muito massa de como o filme trabalha, jogando isso pro Charada, jogando isso também para algumas outras situações que vão acontecendo ali, principalmente quando o Charada usa o seu potencial para trazer outros seguidores à sua própria causa, só que a sua própria causa é muito ligada à causa do Batman, que é o que ele fala, né, dentro do Asilo Arkham pro Batman, nessa grande conversa que tem entre os dois na parte final do filme. Ou seja, é tudo por causa desse vingança do Batman, tudo uma grande consequência, tudo que está acontecendo ali. E isso, assim, ó, é foda, muito foda, de como eles desenvolvem, e eles realmente desenvolvem com tempo, com calma, durante todo o processo, durante todo o filme. É perfeito tudo isso que acontece. Tem uma coisa também muito massa, cara, que é assim, o Batman, durante toda essa jornada que ele tá tendo, as cenas de ação dele, ele apanha bastante. Eu acho que é o filme que ele mais apanha de todos os Batmans que já teve até agora no cinema. E as batalhas são bastante cruas, assim. E isso é muito importante também, porque ele também tá aprendendo como lutar, como desenvolver tudo que está acontecendo. E como o Matt Reeves grava, né, ele deixa os planos mais longos, assim, os planos não são picotados. E são planos um pouco mais abertos, assim, mesmo que tenha os cortes, os planos eles se desenvolvem, ou seja, tu vê a sequência de golpes acontecendo, tu vê ele apanhando, tu vê ele revidando, daí tu tem o corte mediante o que vai acontecendo, e é muito massa como a gente vê também o Batman se desenvolvendo nessa parte da luta, cara, da batalha, do 1 a 1, do 1 contra 5, a sua estratégia de como vai acontecer. E o filme, logo no seu prólogo,
ali do Batman, tá? Que tem o começo do filme, que é em relação à charada, em relação ao ataque que ele faz ali ao candidato à reeleição da prefeitura ali de Gotham, que ele pega e ele acaba assassinando ali, que é o que está colocado no trailer lá pra gente também, desde o primeiro trailer. E como que nesse prólogo eles colocam um fator do Batman, que é o medo que ele leva para todas as pessoas. Já existe já o símbolo dele, né, o bate-sinal, mais ali presente no céu, que é tudo um fator entre ele e o Gordon. E cada vez que isso aparece, eles utilizam muito as sombras, né? O filme abraça as sombras em relação ao Batman. Então o Batman está sempre presente nas sombras, independente se ele está realmente ou não. Para os criminosos, ele está. Então ele é um perigo constante, mesmo ele não estando ali, porque eles nunca vão saber onde ele vai estar. Então esse perigo o filme abraça, essa sombra o filme abraça, e eles utilizam isso perfeitamente bem também. E tem um fator também que é muito importante dessa relação do órfão, tá? Porque o Charada, ele era um órfão também, né? O filho do prefeito, ele que está tentando conseguir a reeleição, ele fica órfão também e ele, querendo ou não, provoca uma aproximação do Bruce Wayne, né, barra Batman, para a dor dele. Né? Então tem tudo isso, assim, esses aspectos que o filme quer trabalhar também, né? O que é essa representatividade do órfão, o que o órfão realmente gostaria, o que é que o Charada entende como órfão, que ele joga na cara do Batman em um momento, e o Batman tem uma outra ideia também, assim, desse sentimento. Né? Então essa potência de sentimentos que eles conversam no filme também é um outro fator muito importante, assim, que é trabalhado em tudo que está acontecendo. E tem uma coisa, né, que o Batman chega no terceiro ato do filme lá, ele consegue sim ter a sua jornada completa. E literalmente o quê? É ele entender que ele precisa ser um ponto de esperança. Porque para ele realmente significar algo diferente, ele precisa sair da vingança, ele precisa mostrar para as pessoas outra coisa, e ele consegue sim mostrar que ele é a esperança. E o final do filme, cara, é magnífico, é lindo a full como que eles constroem isso, tá? Existe todo o plano do Charada, que é conseguir, né, como Gotham tem toda uma proteção ali, como se fosse a beira-mar, né? Ele coloca várias vans, são 7 vans que ele coloca assim nas proteções que tem, dos muros e destrói os muros, ou seja, toda aquela parte de Gotham está sendo inundada para conseguir fazer uma nova limpeza. É isso que ele quer fazer, né? Uma reconstrução. É isso que ele quer fazer em Gotham com essa enchente toda que ele está provocando. A partir disso, o Batman precisa conseguir salvar, né, a outra candidata que tinha a prefeitura ali de Gotham, que obviamente ela é a única candidata, ela literalmente vai ter a posse, e esse ato final do filme acontece nesse dia da posse dela ali. Né? Então, quando está acontecendo tudo isso, o Batman tem que lutar contra todos aqueles outros que o Charada conseguiu ter como seguidores, que puxa, como eu tinha falado antes, como tinha puxado tudo em relação também a essa parte da vingança que vinha, assim, em relação ao Batman. E o Batman luta contra eles, consegue derrotar, ele é muito difícil, o Batman quase morre em vários momentos ali, ele é salvo, inclusive, pela Mulher Gato. Tem fatores entre ele e a Mulher Gato que são muito importantes, que eu já vou falar também. E no final do filme ele consegue, né, com a sua própria vida, ele arrisca a sua vida, ele consegue salvar as pessoas que vão ser mortas, eletrocutadas, porque vai cair um cabo de alta tensão na água que vai executar todas as pessoas que estão ali, inclusive, né, a nova prefeita de Gotham ali, inclusive esse próprio menino que é filho do ex-candidato lá à reeleição da prefeitura de Gotham, que é o Mitchell, né. A partir desse momento, né, ele pega e acende, cara, aqueles sinalizadores da cor vermelha, estende a mão para as pessoas e ninguém quer pegar a mão dele, que é justamente esse momento de transição que vai acontecer. Quem pega a mão dele é o menino. E a partir disso, a nova prefeita de Gotham também vai e pega a mão dele. E o que o Matt Reeves constrói como imagem, como um símbolo pra gente? Ele coloca a imagem de cara num plongé pino, que é simplesmente a imagem vista aqui de cima, né? A gente vendo o Batman caminhando com aquele sinalizador e as pessoas vindo atrás dele, o seguindo. E ele literalmente sendo esse ponto de esperança em meio à destruição, sendo, né, o momento onde as pessoas estão sendo salvas por ele ali. Que visualmente, quanto símbolo, quanto transformação pro Batman, assim, ó, é uma coisa linda, maravilhosa de se ver essa grande jornada que passa ali o Batman. Tem outro aspecto que, cara, ele e o Gordon formam uma dupla de detetives, assim, que obviamente lembra muito Seven, tá? Tem muitos aspectos ali de elementos do Seven,
tem muitos elementos também em relação a, inclusive a faroeste, cara, entendeu? Da maneira como ele provoca a caminhada do Batman com a sua bota ali, né? Parece que tem esporas de vez em quando, assim, é muito curioso a maneira como ele filma e como que ele provoca essas referências ali também, né? Como a capa dele voa, cara, tem elementos nisso tudo também, assim. Inclusive como ele voa, tem um momento que ele tem que fugir, né? Que ele tá preso pela polícia, ele precisa fugir, que ele Gordon arma lá uma maneira que ele precisa escapar. E é a primeira vez que ele vai literalmente saltar do topo do prédio e tu vê o medo dele na cara dele. Tu vê que ele nunca pulou. Então, que ele vai pular pela primeira vez. Então, esses elementos todos, cara, é assim, é delicioso de assistir, de quão bem tá construído durante o filme ali. E nesse momento ali que tem dessa grande transformação e tudo mais, quando tem ele e o Gordon como detetives, eles funcionam como uma dupla realmente, não só funcional, mas uma dupla que sabe trabalhar muito bem, sabe trabalhar muito bem. E o filme explora demais essa relação entre os dois, explora demais esse lado detetive do Batman. É um grande filme onde o Batman é realmente um detetive de verdade, tá? Em todos os aspectos que tá acontecendo ali no filme. E o Batman tem essa aproximação muito maior com o Gordon do que com o Alfred, por exemplo, tá? Que é o do Alfred Andy Serkis aqui nesse momento, que tem uma parte ali no primeiro lado do filme, no segundo lado do filme, depois ele acaba por consequência lá, que ele é um dos que acaba sendo atacados pelo Charada, porque o Charada que é atacado, na verdade, é o Bruce Wayne. Quem acaba recebendo lá a encomenda com uma bomba acaba sendo o Alfred, e o Alfred quase morre. É, quase isso, né? Ele quase morre. E a relação dos dois ali é uma relação parecida com o que a gente já viu nos outros filmes, né? Naquela tentativa de proteção, mas é o Alfred tentando ajudar muito mais o Batman nesse aspecto também de detetive, por ser um ex-agente do MI6, né? Então ele tem também isso de tentar ajudar nesses aspectos ali. Mas a relação deles é menos explorada se a gente for comparar em relação a do Batman com o, o Gordon. É completamente diferente a maneira como eles exploram isso no filme. Mas, cara, é muito massa ver também o Robert Pattinson. Cara, ele. Como o Batman parece assim, ó, 65%, 70%, 75%, sei lá, não vou saber a porcentagem para calcular tempo de filme, tá? Mas ele aparece demais como o Batman, com aqui, ó, né, todo o traje do Batman. Ele tem que fazer muita coisa com o olho. E apenas o olho, porque ele não vai ter liberdade de sua expressão para conseguir colocar ali toda a densidade, toda a profundidade, toda a intimidade que tem que ser colocada nessa interpretação desse Batman, né, que está passando por toda essa jornada de aprendizado e tudo mais. E ele consegue. E ele consegue. E é muito foda toda a atuação do Pattinson aqui. E não só a cara nessas partes. Então, quando precisa dele na ação, ele entrega. Então, assim, ele é um Batman diferente dos Batmans também, né? E consegue colocar realmente esse peso do que é esse Batman, da maneira como ele tem que funcionar dentro desse filme aqui. Tá muito, muito, muito bem colocado, tá muito bem desenvolvido e tá muito bem atuado, tá? É um Batman que ainda tá descobrindo muita coisa. Por exemplo, a relação dele com a Mulher Gato, né? Que é uma parte bastante importante da relação mais afetiva, realmente, que o filme precisa ter, também tá ali entregue, né? A Zoe Kravitz, cara, vamos já começar a falar dela. Assim, a Zoe Kravitz, ela destrói no filme. Destrói porque a Selina Kyle dela tem várias variáveis, digamos assim, tá? Porque a gente descobre que ela é filha do Falcone, isso é um ponto muito importante que o filme entrega, tá? O Falcone não sabe que é pai dela, mas ela sabe muito bem porque a mãe teve um caso, e foi um bilhão de casos que o Falcone teve na vida, que acabou nascendo a Selina. E ela também quer essa vingança, ela também quer coisas ali. E ela tem aqueles aspectos da mulher gato, da Selina, que já apareceram em outros filmes e tudo mais, que é realmente do cerne do personagem. Que é realmente da ladra, da habilidade, do como se infiltrar, que o filme utiliza muito bem. E a aproximação que ela tem com o Batman é realmente não só nesse aspecto, mas principalmente nessa parte mais íntima, que vai para essa parte amorosa, que vai para essa parte realmente do sentimento entre os dois. E nisso tudo, cara, a Zoe Kravitz, ela consegue transitar em tudo que ela precisa fazer de uma maneira assim esplêndida. É uma baita de uma mulher gato. Nesse filme, com força. A, a, a Selina e a mulher gato da Zoe Kravitz tem muita força, muita atitude para tudo que precisa ser colocado ali.
e ela também tá querendo vingança por causa do que foi feito com a colega de quarto dela, tudo mais. Então tem muitos elementos ali que são utilizados no filme também para deixar essa personagem ainda mais forte, ainda com mais atitude, assim, ó. Que baita, 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 baita personagem. Tem uma coisa muito importante da história, tá? E que em relação, assim, ao gênero, tá? O gênero, ele é muito de um filme de investigação, um filme noir, de utilizando, cara, principalmente em relação ao Seven, é o maior, assim, mas tu pega muitos aspectos, assim, tá? A maneira como Gotham é representada, uma Gotham bem soturna, uma Gotham triste, uma Gotham suja, uma Gotham quase sempre chovendo, uma Gotham parece que não tem respiro, tudo para trazer esse aspecto no ar, tá? O Matt Reeves ele utiliza em 3 momentos ali, inclusive, eu primeiro tinha achado 2, depois quando eu revi o filme, não, são 3 momentos que ele utiliza, o off, né? O que é o off? O off realmente é quando o personagem está contando seus próprios sentimentos ou algo que vai acontecer, né? Como uma figura de linguagem para o filme. E isso também é um aspecto muito importante pro filme noir, né? Eu até assim, putz, cara, eu ia achar muito massa se isso tivesse utilizado mais dentro do filme, tá? Eu entendo por utilizar no início e mais pro fim ali por 2 vezes, porque a gente precisa repetir, né? Quando a gente está fazendo ali um aspecto de linguagem, tu precisa repetir para dar força e dar realmente sustentação para ele, porque se tu utiliza uma vez apenas solto no filme, ele está sem propósito nenhum para acontecer. Então tu repetir isso e repetindo colocar no começo, repetir no final, realmente dá a sustentação para isso realmente ter uma verdade, ter um porquê de estar ali, né? Porque senão é sobra e não tem porquê estar ali. Então eu entendo, mas é que funciona muito bem. E principalmente para esse clima, para esse aspecto no ar que ele quer colocar de investigação, de suspense, de inclusive além de ser o killer, que é a força toda, o motor do charada, mas também um pouco de conspiração sobre o que está acontecendo ali. Tem esses aspectos da conspiração também que está acontecendo. Então esse gênero está muito bem explorado. Então por isso que o Batman ele não é só um filme de super-herói, ele se subverte, entendeu? Dentro do gênero. Ele é uma outra coisa. Se tu pensar nele simplesmente como um filme de super-herói, ele não é. Ele não é. Eu já falei isso no vídeo sem spoilers, eu tenho muita curiosidade para saber a reação do grande público em relação ao filme. Por causa da duração dele, mas também por causa de como é trabalhado o gênero. Tá? Eu assisti o filme com simplesmente, né, com uma galera que é muito mais membro da imprensa, e galera que está acostumada também a aspectos assim, e uma galera de grande público. Do que eu vi, foi muito bem recebido, tá? Em ambas as sessões que eu tive presente. Isso foi até uma coisa massa, assim, de ver, né, na pré-estreia com uma galera que, cara, tá ali pra ver o filme, uma galera que sabe muita coisa, ou uma galera que não sabe nada, só quer ver o filme do Batman, e pra eles o Batman é aquele Batman que é de conhecimento geral, né? Não necessariamente o quanto que a gente conhece, por exemplo, do Batman, tá? Eu tenho certeza que quem tá vendo esse vídeo conhece muita coisa do Batman também. Então é curioso pra ver. Pelo que eu vi em uma sessão, a galera curtiu, mas eu tenho uma grande curiosidade para saber desse grande número, um grande público para ter essa receptividade em relação ao material colocado aqui. Outra coisa importante da história é que tudo isso que está levando do charada, né, do serial killer, de trazer essa justiça, esse aspecto da vingança, como tinha colocado, em relação que por cima dele do Batman, dele achar muitas coisas em relação ao Batman, leva ele pro Arkham. No momento que leva ele pro Arkham, nessa parte final, quando ele não tem, né, o seu plano realmente vencido, tá? Literalmente isso, porque ele consegue sim inundar, ele consegue sim literalmente chegar no momento próximo daquilo que ele almejava ter de reconstrução, mas ele não tem, né, o que ele imaginava, como ele tinha desejado há muito tempo de ter essa parceria colocada com o Batman, né? Ele não tem isso, mas ele tem e ganha uma parceria com outro personagem que está ali na cela ao lado praticamente, que é o Coringa, cara. É o Coringa, tá? É um personagem que até se tu olhar nos créditos ele não vai ter colocado Coringa, simplesmente é personagem que não aparece e tem o nome do ator lá. E ele é o Coringa, tá? Ele não tá ali os elementos, ele fala de palhaço, ele dá risada, o que ele fala tá colocado ali, inclusive ele larga uma charada pro charada descobrir o que é a charada, a resposta é amigo, que os dois vão se tornar amigos. Então isso já fica uma ponta gigantesca, cara, para uma continuação que obviamente, né, é o próximo vídeo que vai estar aqui também no canal aqui sobre aspectos importantes para essa continuação de elementos do que a gente vai ter também, assim. E o charada do Paul Dano, cara, é um charada muito bem construído, com essa dor do passado,
com esse momento de revolta, ele se considera alguém que, sabe, nunca foi ninguém perante a sociedade, nada, e agora sim ele também quer deixar a sua marca, assim como o Batman. Ele quer trazer essa justiça para todos, então isso é muito importante, tá? Tem um outro elemento dele, do Paul Dano, que como que ele consegue colocar um peso não só de um serial killer colocado ali para executar cada assassinato com a charada. As charadas são muito bem pensadas. Cada morte é muito bem pensada, tá? Eu achei muito foda tudo isso. Mas ele consegue colocar um aspecto realmente de medo de presença, cara. Porque ele tem problemas mentais gigantescos, gigantescos, tá? É um elemento também que ele, assim como o Batman, isso que é muito curioso, assim como o Batman, ele escreve muitos diários. O Batman tem lá seu diário do ano 2, onde ele escreve cada coisa que acontece com ele, e depois eles descobrem que o Charada também tem isso, né? No momento que eles acham lá onde o Charada morava, aquela coisa toda, eles descobrem lá todos esses diários dele também colocados ali. Então, isso tudo são elementos muito fortes, cara, para solidificar ainda mais a força do personagem. Outro elemento também é que o Paul Dano destrói na atuação. Destrói. Cara, assim, ele consegue colocar essa loucura, mas essa loucura com um propósito, que é bizarro. Mas ele consegue colocar essa loucura com um propósito. E, cara, o Paul Dano é um baita de um ator. Tipo, eu tinha certeza que ele ia mandar muito bem, assim como ele manda muito, mas muito bem naquele papel ali. O Pinguim, cara, do Colin Farrell, é assim, ó, cara, um personagem que louco pra ver mais. Porque ele é o braço direito do Falcone, né? E obviamente que no final do filme eventos vão acontecendo com o Falcone, que o Falcone acaba sendo morto pelo Charada no final do filme. É isso, no momento que ele vai ser preso, ele acaba sendo morto pelo Charada. Isso tudo eleva, né, o Pinguim, que é simplesmente o braço direito do Falcone, a ir para tomar o poder. Então tudo está assim, ó, colocado já para um segundo filme também do Pinguim ser esse potencial grande vilão para eventos que virão também, que assim, ó, cara, é magnífico assim. E tu não vê nada, tu não vê um traço do Colin Farrell. Se tu não soubesse que o Colin Farrell que tá ali atrás, toda aquela maquiagem, a maneira de andar, a maneira de falar, nunca que tu ia imaginar assim, putz, cara, aquele ali é o Colin Farrell. De tão bem que ele consegue construir esse pinguim. E, cara, é um elemento que sabe tirar proveito e sabe provocar muito, muito. Toda a sequência, tem uma baita sequência que a gente vê a parte final dela no trailer, né? Da perseguição que tem entre o Pinguim e o Batman, a perseguição de carros que começa no momento onde eles vão interceptar, né, uma venda que está acontecendo de drogas, e a consequência é toda essa perseguição de carros que vai para uma autoestrada ali nos Estados Unidos. Cara, é demais, demais, demais como que eles filmam a escala que vai aumentando de problema, tudo mais. Eles conseguem fazer, cara, batidas com caminhão e é cru. Aí tá, é assim como as batalhas que tem do Batman, né, seus momentos de luta. É tudo cru. Só que filmado de uma maneira também que provoca muito ritmo. Cara, trilha sonora destruindo, assim, no filme todo. Mas nesse momento a trilha sonora destrói demais, assim. E a gente vê, cara, nessa perseguição ali dos carros, quanto que o Pinguim, ele também, assim, ó, ele é muito foda quanto vilão. E vai ser muito foda, vai dar muito trabalho ainda pra frente. Né? E logo depois disso, quando o Batman consegue pegar ele, né, que tem todo aquele momento que o Batman vai, passa pelo fogo, né, quando o Pinguim acha que tinha conseguido derrotar ele, ele vai lá, bate no carro do Pinguim, o Pinguim né, acaba rodopiando com o carro, que tem todo um momento de que o Gordon e o Batman estão tentando tirar as informações do Pinguim, e o Pinguim dá quase uma aula de espanhol neles, cara, que é um momento bem debochado, que é muito massa, cara, aquela cena ali entre os três também, pra mostrar força pra esse personagem, pro Pinguim também. Cara, o Falcone é um personagem, assim, aqui do John Turturro também, que ele permeia, né, ele é o grande chefe da máfia, então ele permeia muitas coisas que aconteceram no passado. Obviamente que o Charada tá atrás dele também, né, como esse grande chefe de toda a organização que fez no passado, porque ele é o grande, assim como fala no filme, né, ele é o grande prefeito oculto da cidade, ele que manda na cidade já há mais de 20 anos, é tudo isso, desde a morte de Thomas Wayne. Então tem tudo isso que vai acontecendo ali. E outras coisas também, o Falcone não estar mais presente vai dar uma abertura para uma grande guerra pelo poder.
assim como eu falar no final do filme, tá? Então essa Guerra do Poder pra mim é muito, cara, um começo de uma conversa, de uma grande teoria para uma parte 2 desse filme do Batman aqui. Galera, que filme, procura assistir, tá? Numa tela máxima que conseguir, com sistema de som máximo que conseguir, porque vale muito, mas muito a pena. O filme tem uma duração de 2 horas e 56. Essas 2 horas e 56 ali, podia ser um pouquinho menos, tá? Podia ter ali umas, cara, 2 horas e 20, eu acho que tava perfeito pra esse filme, porque tem alguns momentos ali que dá uma pesada, tá? Não é algo que vai te prejudicar, não é algo que vai, putz, cara, que merda, entendeu? Mas é algum elemento a mais ali que fica colocado, que tu já entendeu e que eles vão desenvolvendo mais. Ou seja, é por bem da história? É. Mas parece muito mais assim, que a gente já tá vendo a versão do diretor, tá? Porque eu acho que, obviamente, né, que tem cenas que ficaram na sala de edição, mas eu não sei onde a mais que encaixaria ali, a não ser que fosse realmente mais desenvolvimento, mais desenvolvimento, mais desenvolvimento, porque já tem 2 horas e 56, então é difícil imaginar onde mais vai encaixar. Eu tô muito curioso para saber, né, quando sair já uma versão lá pra frente, cara, com essas cenas extras também, para entender o que mais tem ali de informação que não foi colocado pra gente também. Tem algumas coisas, obviamente, que tem no trailer que não tem no filme aqui, mas é muito daí por causa da classificação do filme também, principalmente lá fora, para pegar o PG-13, aqui é 14 anos, né, mas aí que tá, daí foram retiradas algumas coisas ali, dá pra ver que o Matt Reeves tá no limite, cara, do PG-13 norte-americano lá, para conseguir contar essa história aqui e tudo mais. Mas galera, assim, ó, esses foram os principais, né, spoilers que a gente teve no filme aqui. É um baita no filme, eu adorei o filme, quero muito saber a opinião de vocês. Teve algum spoiler que eu não falei aqui no filme? Coloque embaixo nos comentários pra gente continuar conversando e tudo mais, certo, galera? Curte o vídeo, assina o canal, dá sempre aquela mega ajuda. E também lembrando que assim, ó, Take 04, viva o sonho aqui.